A palavra do Senhor Jesus se renova a cada dia em nossos corações. Vamos falar sobre Zaqueu, Lucas capítulo 19, versículo 1 em diante. Amém, irmãos? Amém, Jesus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu em uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho fraudado alguém, o restituo quadruplicado, quer dizer, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia fala, irmãos, que Zaqueu, era de baixa estatura. E Jesus ia passando por Jericó. Jericó, irmãos, para quem não sabe, às vezes, Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Se você pesquisar e jogar no Google, você vai ver. A cidade mais antiga do mundo é Jericó. Jesus ia passando e Zaqueu queria o encontrar, para ver Jesus, ter um encontro, porque o encontro com Jesus muda vidas. Ele queria ver Jesus a todo custo. Só que onde Jesus passava, sempre era uma grande multidão que o acompanhava. Quando Jesus passava por algum lugar, os pessoal acompanhavam. Por quê? Porque sabia que Jesus ia curar alguém, ou muitas vezes muita gente estava até com fome. Jesus multiplicava o alimento, que a Bíblia fala que o primeiro lugar de Jesus foi transformação de pão, água em vinho. Jesus multiplicou, e muita gente queria acompanhar Jesus. E Zaqueu, esse dia, ele foi um pouco astuto, porque ele queria ver Jesus. Porque muitas vezes nós, aqui nessa terra, corremos tanto atrás de tantas coisas, mas das coisas de Deus vai deixando ele de lado. Às vezes nós deixamos um pouco assim, nós como seres humanos somos falhos, deixamos a desejar. E Zaqueu nesse dia queria ter um encontro para mudar a vida deles. Aí Zaqueu não conhecia, teve um encontro com Jesus, e Jesus falou que ia se hospedar na tua casa. E quando nós sentimos necessidade de entregar a nossa vida para Deus, não medimos esforço para buscar a presença de Deus. E Zaqueu, naquele momento, que ele subiu uma árvore, ele era de pequena estatura, provavelmente, muitos falam que ele tinha mais ou menos 1,60 m. E Jesus foi para aquela casa para trazer salvação, não só para ele, mas para toda a sua família. Porque a Bíblia aqui fala, no livro de Lucas, capítulo 19, fala: hoje eu vim trazer salvação para a tua casa. Então
o que dá para eu entender que não foi só ele que foi salvo, foi a toda a sua família. E o que ele fez? Ele se arrependeu, porque nós sabemos que todas as pessoas que pagam impostos, né, cobradores de impostos, as pessoas não gostam muito dele, do jeito que as pessoas agem, porque é muitos impostos que as pessoas pagam, né? E todas as pessoas, indiretamente, pagam imposto. A pessoa pode pensar, eu não pago imposto porque eu não tenho nada, mas até para você comprar um pão, o imposto é embutido. E eu creio que naquela época também não era diferente. Tudo tinha que pagar imposto, e Zaqueu era rejeitado pela população por causa disso. E quando Jesus falou que ia se hospedar na casa de Zaqueu, muitos se murmuravam, acharam ruim. Por quê? Porque todos queriam que Jesus fosse para a casa dele. Só que Jesus não vai fazer aquilo que eu quero. Ele, antes de Jesus em fazer algo na vida de Zaqueu, ele já sabia que Zaqueu já estava ali. Zaqueu não conhecia, mas ele conhecia, porque assim que ele chegou, ele falou para Zaqueu: desce daí, Zaqueu. E a Bíblia fala que antes mesmo da gente nascer, nós fomos escolhidos, nós fomos separados desde o ventre da nossa mãe. Deus conhece a gente. E Zaqueu, naquele momento, os pessoal tudo querendo que Jesus fosse para a casa deles, falaram que Zaqueu era um pecador. Só que muitas das vezes nós julgamos as outras pessoas, outros irmãos, por algum momento, por algum pecado ali que o irmão cometeu. Ao invés de nós o apoiar e orar por ele, nós fazemos como se fosse juiz da vida da pessoa, que a Bíblia fala que nós não temos o direito de julgar. Mateus capítulo 7. Nós não temos o direito de julgar ninguém, mas aquelas pessoas, na verdade, queriam estar no lugar de Zaqueu. Por quê? Porque sabia que, estando do lado de Jesus, algo maravilhoso ia acontecer. E eu fico imaginando quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, com a família dele reunida, a família de Zaqueu, e Jesus chegando lá. E esse arrependimento que Zaqueu teve foi tão sincero, porque Jesus falou: hoje há salvação nessa casa. E o que acontece? Se a gente colocar nosso caminho, nossa vida na mão de Jesus Cristo, nós iremos nos salvar. Não só nós, mas a nossa família também. Porque o nome de Josué fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se eu e minha casa serviremos ao Senhor, é porque vai ter salvação na minha casa, na casa dos irmãos, em todo lugar que Jesus está. A gente abrir o coração para Ele, para deixar Ele trabalhar, vai ter salvação, porque Deus veio. Ele fala que era o pão da vida e veio para salvar. É só entregarmos a nossa vida nas mãos dele. Amém, Jesus. E a Bíblia também nos fala que Zaqueu subiu numa árvore grande. Eu fico imaginando a dificuldade para Zaqueu talvez subir numa árvore, porque ele não era muito jovem. A Bíblia não fala quantos anos ele tinha, mas para ele ser um chefe de publicano, que é o chefe de cobrador de imposto, já família formada, o império formado, que ele era rico, provavelmente não era tão jovem. E provavelmente também, querendo ou não, a pessoa que era um pouco mais velha, mas ganhar alguns quilinhos, né? Para subir numa árvore, fica meio difícil. É verdade. Pensa numa árvore brava, uma árvore grande, uma pessoa igual eu subir numa árvore. É difícil, mas aí eu fico pensando, para Zaqueu subir, ele estava com muita vontade mesmo de ver Jesus, de ter uma transformação na vida dele. Por quê? Porque ele sentia a necessidade de ver Jesus. Não só ele, mas todos nós. Algum momento da nossa vida, nós pensamos assim: eu vou entregar meu coração para Jesus, a minha vida, porque eu sei que não há outro que vai suprir as minhas necessidades. Por que também? Porque muitas vezes, quando nós estamos
estávamos lá no mundo, a gente sentia um vazio tão profundo, porque muitos vão procurar em algo que não é de Deus, é na bebida, é nas drogas, é na prostituição, é algo que desagrada o coração de Deus. Mas quando a gente tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, nosso coração esse vazio é preenchido. Nós não sentimos mais a necessidade de estar procurando nada no mundo, porque a Bíblia fala que o mundo é do maligno. Só que quando a gente está lá no mundo, a gente não tem esse pensamento, porque nós não conhecemos a verdade. Porque a Bíblia fala que no livro de João que Jesus é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então, como nós não temos esse conhecimento ainda, nós fazemos muita coisa errada. E quando nós começamos a procurar na Escritura, a ler a Escritura e procurar ter uma vida em santidade com Deus, as coisas começam a mudar completamente. Foi o que aconteceu com Zaqueu. E Zaqueu foi o chefe dos publicanos, cobrador de imposto, e ele fraudava muita gente. E ele pegou, tinha fraudado alguém e restituiu 4 vezes mais. Agora você imagina como que a pessoa era rica, super rica, porque esses anos todos fraudando a população inteira, e foi devolver, e ele vai devolver 4 vezes mais aquela pessoa. Porque a Bíblia não condena a pessoa a ser próspera. O que a gente não pode fazer é colocar a prosperidade acima da salvação da gente. Porque a Bíblia fala, não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Então você ter uma família abençoada, uma casa, um carro, uma vida próspera, algo para dar um conforto melhor para a sua vida, não é pecado. O pecado é você fazer daquelas coisas que você tem o seu Deus. Isso aí que é pecado. A gente tem que saber separar uma coisa da outra. Porque quando tem tudo de Deus, tudo abençoado, as coisas andam, as coisas fluem na vida do ser humano. E a gente pega e vai olhando as coisas desse mundo. Porque tem tanta coisa que às vezes a gente vê e que precisa ser mudada. Mudada assim, em questão de buscar mais os caminhos do Senhor. Às vezes nós ficamos meio dispersos para as coisas de Deus, porque muita gente às vezes está na igreja e com pensamento assim, lá no mundo, às vezes fazendo coisas que desagradam o coração de Deus. Não estou aqui falando para julgar ninguém, porque aqui na terra nós erramos a todo momento, somos pecadores, mas temos também que ter a consciência daquilo que Deus agrada e o que também não agrada em nossas vidas, para a gente se arrepender, fazer como Zaqueu fez, se arrepender do seu pecado e buscar ter uma vida em santidade com o Senhor Jesus, porque assim que a gente entrega a nossa vida para Ele, e tudo Ele vai fazer. Como diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se abrir, entrarei e farei morada. É tão bom quando a gente conhece a palavra do Senhor Jesus, que a gente abre o nosso coração e deixa Deus trabalhar em nossa vida, porque tudo é Ele que pode fazer. Nós aqui nessa terra nós não podemos nada. A vida da gente é um tipo de sopro. A gente hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe. E não importa quantos anos eu tenho, quantos anos o irmão tem, a irmã tem. Se for da vontade do Senhor, se a hora for aquela, que a hora que Deus determinou, a pessoa vai morar com Deus. E nesse momento a gente tem que estar preparado. Todos os dias nós temos que se arrepender dos nossos pecados e voltar o nosso coração para o Senhor. Porque se a gente vier a partir desse mundo sem estar na presença do Senhor, a gente vai perecer eternamente. Porque a Bíblia fala para a gente entregar o nosso caminho ao Senhor, e tudo Ele fará. E quando a gente coloca tudo nas mãos do Senhor Jesus, você pode ter certeza que a gente não precisa se preocupar com mais nada, porque está nas mãos de quem tudo pode, né? Porque está nas mãos daquele que tira e põe o fôlego de vida. Porque quando Lázaro morreu, ele tinha 4 dias que ele estava morto lá.
Já tinha 4 dias, eles estavam em estado de decomposição. Muitos falavam, não tire essa pedra porque já cheira mal. Só que eles não sabiam o milagre que estava por vir na frente dos olhos dele. Porque Lázaro, naquele momento, ouviu a voz do Senhor Jesus, ele ressuscitou. E Jesus disse: Pai, eu sei que o Senhor me ouve, mas é para essa multidão que está aqui saber que eu sou o enviado do Senhor. Porque a partir desse momento todos vão conhecer quem é que tem poder. E pediu: Lázaro, sai para fora. Naquele momento Lázaro saiu. Aí muitas pessoas não acreditavam naquele milagre, porque até as próprias irmãs de Lázaro já tinha mandado recado. Quantas vezes a gente fica desacreditando em certas coisas? Porque Lázaro, a irmã de Lázaro, mandou recado: fala com Jesus que o seu amigo está morrendo, para ele vir rápido. Só que às vezes nós queremos tanta coisa na nossa hora, né, irmãos? E as coisas não são na nossa hora, é na hora de Deus, na hora que Jesus realmente quer fazer a vontade dele. Porque tudo que a gente quer, às vezes, é meio que para ontem. E só que nós temos que entregar e saber esperar. Os Salmos 40 falam: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou e me ouviu. Então, é isso que eu deixo essa mensagem para os irmãos aqui nessa noite: que nós venhamos ter paciência, esperar a vontade do Senhor e ter um arrependimento, né, que Zaqueu teve, porque só assim nós conseguiremos ganhar nossa salvação. Porque se arrepender do nosso pecado todos os dias e colocar nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele venha fazer a sua vontade em nossas vidas e que venha fazer morada em nosso coração e em nossa casa, trazer salvação não só para mim, mas toda a minha família e a família dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade. Passo para as irmãs dar os avisos.